Hoje nós vamos falar de clássicos, ou melhor dizendo, novos clássicos. Que são carros que esse ano de 2020 interam 30 anos de sua produção. Mas o que é isso? Significa que o carro pode receber a placa preta. A placa preta é uma brecha da legislação para que carros antigos possam continuar rodando, mesmo não tendo itens que são exigidos hoje, como por exemplo o cinto de segurança de 3 pontos e encosto-cabeça em todos os lugares do carro. Então, esses itens, se fosse seguir à risca, mesmo os carros mais antigos teriam que se adaptar para continuar rodando. Mas o que na verdade, muitas vezes, a legislação não é cumprida ao pé da letra e fica restrita somente aos carros que são fabricados a partir da data que a legislação entra em vigor. Mas a placa preta foi criada justamente para que carros antigos tenham liberdade de continuar rodando, mesmo sem os itens necessários e exigidos na legislação. Então, a placa preta ela começou a se tornar um item muito desejável por carros de coleção, e principalmente por colecionadores de todo o Brasil. E isso também gerou uma valorização dos carros por possuir essa placa preta. Então esse ano já tem alguns modelos que vão inteirar 30 anos e vão poder receber a placa preta. Aqui eu vou fazer uma lista dos 5 carros que na minha opinião são os principais e que podem receber a placa preta agora de 2020. Então vamos começar agora com essa lista. Começamos pelo 5º lugar, que é o Fiat Elba de 4 portas, que foi fabricado a partir de 1990. Embora o Fiat Elba tenha sido lançado em 1986, a versão 4 portas foi lançada somente em 1990 e ficou famoso por conta do ex-presidente Collor, devido ao fato de um cheque vindo de uma conta fantasma de PC Farias, que era tesoureiro da campanha de Collor e organizador dos esquemas do ex-presidente. Esse cheque foi usado para comprar um Fiat Elba, que mais tarde foi encontrado em poder do Collor e estava na casa da Dinda. Esse fato fez do Fiat Elba o carro mais famoso do Brasil na época. Nosso 4º lugar, na verdade, são 2 carros, mas é um projeto da Auto Latina que, na verdade, os 2 carros são o mesmo carro, mas com nome diferente, que é o Volkswagen Apollo e o Ford Verona. Para quem tem mais de 40 anos hoje, com certeza se lembra da união entre Volkswagen e Ford, que culminou na Auto Latina, que trouxe benefícios para ambas as montadoras, o que ajudou também para que elas sobrevivessem à concorrência dos importados, que chegaram ao Brasil com a abertura das importações. Um dos frutos dessa parceria foi o Ford Verona, projeto da Ford com plataforma do Escort, e mecânica Volkswagen. Utilizava motor AP montado na transversal e câmbio semelhante ao usado no Golf MK3. Só para constar, na época, a Volkswagen só utilizava o motor longitudinal, no Brasil. Por isso a utilização do câmbio do Golf MK3, já que na Europa a Volkswagen tinha no Golf o motor transversal. Do lado da Volkswagen surgiu o Apollo, que era exatamente o mesmo carro do Verona, mas com lanternas traseiras e para-choques diferenciados, para a linha Volkswagen. Mas infelizmente não foram um sucesso de vendas na época, e por ter vendido pouco e existirem poucos hoje em bom estado, hoje tornou-se desejáveis por colecionadores. Em 3º lugar, nós temos o Chevrolet Cadete Ipanema, e para os mais íntimos apenas Ipanema. Perua derivada do Cadete. Lançada no Brasil em 1990, a Ipanema era uma opção para as famílias, surfistas e jovens dos anos 90. Derivada também do Opel Kadett Caravan, vendido na Europa, mas como no Brasil o nome Caravan já era usado para a perua derivada do Opala, a Chevrolet resolveu batizar com o nome da famosa praia de Ipanema, trazendo assim um apelo surfista e aventureiro ao carro para a época. Em 2º lugar, nós temos o belo Monza EF500. O Monza EF500 foi o primeiro carro da Chevrolet com injeção eletrônica no Brasil, utilizando a injeção Bosch Legetronic, que era a mesma usada pela Opel na Europa, e que mais tarde essa mesma injeção foi utilizada no Kadett SI aqui no Brasil. O nome do Monza EF500 foi uma homenagem à conquista das 500 milhas de Indianápolis, feita pelo piloto Emerson Fittipaldi, e teve uma tiragem limitada de carros, e como todos os carros que fabricavam pouco, torna-se raro e com o passar dos anos torna-se colecionável.
e o que fez dele uma versão extremamente rara e muito valorizada por antigomobilistas. E em primeiríssimo lugar, nós temos o raríssimo Santana Executivo. Foi o primeiro Santana com injeção eletrônica, embora o primeiro carro do Brasil com injeção eletrônica tenha sido o Gol GTI. Curiosamente, a Volkswagen utilizava tanto no Gol quanto no Santana a mesma injeção Bosch Legetronic da linha Chevrolet, apenas com acertos diferentes. E apenas para constar também, a Bosch Legetronic já era uma injeção eletrônica ultrapassada na Europa, mas no Brasil tornou-se novidade, pois no Brasil só existiam carros com carburador, e na Europa e nos Estados Unidos já utilizavam injeção eletrônica desde fins dos anos 70 e início dos anos 80. O Santana Executivo ganhou status de colecionável por ser o último modelo antes da reestilização que o Santana sofreu em 1991, além de contar com acabamento primoroso, incluído câmbio automático, um luxo para a época, e rodas estilo BBS, que eram pintadas na cor dourada. Na época, era um carro para poucos, devido ao seu alto valor. Para se ter uma ideia, custava quase o mesmo valor de um Opala Diplomata, que era o carro mais caro fabricado no Brasil na época. E seguindo aquele raciocínio que eu já comentei anteriormente, como vendeu pouco, teve poucos carros, poucos sobreviveram aos anos e, consequentemente, tornou-se um carro desejável e muito valorizado na mão de colecionadores e antigomobilistas. Eu particularmente gosto muito de carros antigos, principalmente dos novos colecionáveis, que são esses carros que eu apresentei para vocês. Porque são carros de uma época onde eu comecei a pesquisar mais, entender mais de carro e procurar mais assuntos ligados ao automobilismo. Foi principalmente minha fonte de informação na época era a revista, e principalmente no Brasil a revista Quatro Rodas era referência. Uma época onde não existia internet, o acesso à informação era bem mais difícil que hoje. Mas, hoje eu posso estar compartilhando essas informações com vocês. Espero que tenham gostado desse conteúdo, para mim é um prazer fazer conteúdo desse tipo. Vou continuar, claro, com os lançamentos, as novidades, fazendo testes, reviews de carros, mas também gostaria de continuar com essa pegada de carros antigos em alguns vídeos, justamente para atrair o interesse de um público que talvez tenha interesse também nesse tipo de informação, assim como eu. Então, se gostou mesmo, deixa o like aí no vídeo, compartilhe ele e nos vemos no próximo vídeo.